Hoje eu vou te ensinar como fazer cálculo de porcentagem dentro do Excel. Caso você se interesse por Excel, não deixe de me seguir lá no Instagram, é o @excelgenial ou instagram.com/excelgenial e também se inscrever aqui no canal. Eu sempre coloco conteúdos bem interessantes sobre esse programa e você pode acompanhá-lo junto comigo. Para o vídeo de hoje, nós vamos aprender a como calcular porcentagem dentro do Excel. Eu separei os casos que eu vou te ensinar em duas etapas. Primeiro caso, casos de evolução e segundo caso, casos de participação. Casos de evolução, nós temos um valor inicial, nós temos um valor final e um percentual de variação. Por exemplo, nós temos no ano 1 vendas igual a 100, elas cresceram 50% e nós temos vendas no ano 2 150. Sempre quando tiver caso de evolução, saindo de um valor inicial para um valor final, nós vamos utilizar os conceitos que eu vou te ensinar aqui. Além disso, nós temos casos de participação. Nós temos um valor referência, nós temos um valor de cálculo e um percentual de participação. Por exemplo, o universo total desse dado fenômeno que eu estou te mostrando vale 100. Eu quero saber quanto que 60 vale percentualmente em relação ao 100. Nesse caso, é 60%. Mas eu vou te ensinar todos os procedimentos para, partindo de um valor referência, que no caso é o 100, chegando num valor de cálculo, que no caso é 60, calcular qual que é o percentual de participação. Vamos começar pelos casos de evolução, os casos onde nós temos sempre um valor inicial, um valor final e um percentual de variação. Olha, por exemplo, esse caso aqui. Nós temos vendas de 2019 igual a 500 mil e vendas de 2020 igual a 575 mil. Qual que foi o percentual de crescimento? Quando você tiver uma evolução, uma variação entre 2 anos, por exemplo, e você quer saber qual que é o percentual de variação, você vai aplicar essa fórmula que eu estou te mostrando aqui. Você vai pegar o valor final, o valor depois da alteração, vai dividir pelo valor inicial e vai tirar 1. Nesse caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso valor final, que é a venda de 2020, depois que já teve o crescimento, vamos dividir pelo valor de 500 mil, que é o valor das vendas em 2019, e vamos tirar 1. Para fazer isso no Excel, você tem que fazer o seguinte: você entra numa célula à sua escolha, coloca igual, escolhe a célula onde está o valor final, no caso é a E10, onde estão as vendas de 2020, coloca o sinal de dividir, que é essa barrinha, seleciona a célula onde estão as vendas de 2019 e faz menos 1. Digita menos 1 aí no seu teclado. Quando você dá Enter, ele traz o resultado de 15%. Caso você tenha digitado e o número tenha ficado dessa forma que eu vou te mostrar aqui, ó, 0,15, você vem aqui em cima em página inicial o número, seleciona esse percentual que tem aqui, clica nele e você tem o resultado de 15%. O que esse número nos representa? Significa que em 2019 nós tínhamos 500 mil em vendas e com um crescimento de 15% nós chegamos em 575 mil. Significa que se eu tinha 500 mil e fui para 575 mil, a minha variação é de 15%. E se por acaso eu tiver vendas de 2019 igual a 500 mil e tiver vendas de 2020 igual a 400 mil, por exemplo, como eu estou digitando aqui, o crescimento que está sendo mostrado é um valor negativo, porque nesse caso nós temos uma queda de 20%. Se você tinha 500 mil como venda total e foi para 400 mil, as suas vendas caíram 20%. Essa fórmula que eu estou te mostrando aqui do lado, ela vale tanto para crescimento quanto para queda. E se você tiver, por exemplo, o cálculo de desconto, você tinha um produto que valia 500 mil e vendeu ele a 400 mil. Você está dando um valor de desconto de 20%. Esse menos 20% significa que se um produto valia um valor inicial de 500 mil e foi para um valor final de 400 mil, você deu 20% de desconto. Então, se você utilizar essa função que eu estou te mostrando, essa fórmula que eu estou te mostrando, o número que vier junto com o negativo é também o valor de desconto que você está dando em uma dada operação. Não se esqueça que o valor inicial é o valor antes dos descontos e o valor final é o valor após os descontos. O segundo exemplo é quando você tem o valor inicial, você tem o percentual de variação e você quer descobrir o valor final. Como, por exemplo, nesse caso aqui. Nós sabemos que as vendas de 2019 têm como valor 500 mil, nós sabemos que o percentual de crescimento para 2020 foi de 20% e nós queremos saber qual que é o valor das vendas de 2020. Você vai utilizar exatamente essa função que eu digitei aqui.
Então, o valor das vendas de 2020, que é representado pelo valor final, ou seja, o valor depois do crescimento, vai ser igual ao valor inicial, que no nosso caso são as vendas de 2019, que por acaso está na célula D10, você faz vezes, que é o asterisco aqui no Excel, abre o parênteses e faz 1 mais o percentual de crescimento, que é a letra P na nossa fórmula e é o conteúdo que está na célula E10. Você fecha o parênteses e dá como valor 600 mil. Isso significa que, se em 2019 você vendeu 500 mil e você teve um crescimento de 20%, o valor das suas vendas em 2020 é igual a 600 mil. Aqui você consegue correlacionar também um caso de desconto. Se você tiver, por acaso, um valor de produto inicial de 500 mil e você vai dar um desconto de 20%, qual que é o valor que o cliente vai pagar? Então não se esqueça, o Vendas 2019 aqui está representando o valor inicial, que é o valor antes do desconto, que é o valor puro do produto. O valor do P, que nesse caso está sendo o crescimento, é o valor do nosso desconto. Só que não se esqueça que eu te mostrei aqui na evolução 1. Quando você tem um desconto de 20%, esse desconto de 20% tem que ser representado como menos 20%. Sempre o número negativo do percentual de desconto que você está dando. Para fazer isso funcionar dentro dessa planilha, você tem que colocar o desconto de 20% nesse valor de P como menos 20. E aí você vai ter o valor final depois do desconto como 400 mil. Então não se esqueça, valor inicial é o valor puro de tabela, sem o desconto. O P é o valor do desconto que você está aplicando, só que você tem que colocar o valor como negativo, como eu te mostrei aqui. E o valor final vai ser o valor após os descontos, que nesse caso é 400 mil. O terceiro caso é quando você já tem o valor final, você já tem o percentual de crescimento e você quer descobrir o valor inicial. Como nesse exemplo aqui, nós sabemos que as vendas de 2020 foram de 150 mil e esse valor representa um crescimento de 25% contra as vendas de 2019. Com base nessas informações, qual que é o valor de vendas de 2019? Você vai aplicar essa fórmula que está aqui do lado. Você vai pegar o seu valor final, que no caso é 150 mil, e vai dividir por 1 mais o percentual de crescimento. Como você faz isso no Excel? Você vem em uma célula à sua escolha, coloca igual, pega a célula onde está o valor final, o valor após o crescimento, que no caso é 150 mil, célula D10, divide por 1 mais o percentual de crescimento. Só que note que o valor final está dividindo 1 mais percentual de crescimento ao mesmo tempo. Então, para dividir os dois ao mesmo tempo, para dividir essa soma ao mesmo tempo, você vai ter que abrir parênteses, aí sim você digita 1 mais a célula onde está o percentual de crescimento, que no caso é 25% na célula E10, você fecha o parênteses e dá Enter. Nesse caso é 120 mil. O que esse 120 mil significa? Significa que se você teve em 2020 150 mil de vendas, isso representa um crescimento de 25% contra 2019, o 120 mil é o número que você vendeu em 2019. Partindo dos 120 mil, se você crescer 25%, você chega no valor das vendas de 2020. E como correlacionar com o desconto? O valor final é o valor que o cliente pagou após o desconto que você deu. O P é o valor de desconto que você deu, só que você tem que colocar ele como negativo. E o valor inicial é o valor antes do desconto. Então, se o cliente está pagando, por exemplo, 100 mil, que é o valor final, depois do desconto que você deu, e você sabe que ele está pagando 100 mil depois de um desconto de 50%, então você coloca menos 50 aqui no P, significa que o valor de tabela é 200 mil. Se o cliente está pagando 100 mil e você deu 50% de desconto, o seu valor inicial, o seu valor de tabela é igual a 200 mil antes do desconto dado. Você tinha um produto de 200 mil, você deu 50% de desconto e o cliente está pagando 100 mil. Agora nós vamos para um segundo tipo de caso, que são casos de participação. Nós queremos geralmente saber qual que é a participação de um dado número dentre um número maior ou um número referência. Qual que é a nossa nomenclatura? O percentual de participação vai ser a letra P, o valor referência, que é o valor que nós vamos tomar como base, é o VREF, e o valor que nós queremos comparar com o VREF é o nosso VCAL. Por exemplo, nós temos uma filial de uma empresa que vende por mês 50 mil, e a empresa total vende 250 mil. Qual que é a participação dessa filial nas vendas totais dessa empresa? A venda total, que é o 250 mil,
vai ser representado pelo nosso VREF. Esse é o nosso valor de referência. O nosso VCAL vai ser justamente o valor de 50 mil, que é a venda que a filial fez. E a participação é quanto que a nossa filial está vendendo da venda total. A fórmula para esse tipo de caso, quando você já tem as vendas da filial, o VCAL, e quando você já tem as vendas total, que é o VREF, está aqui do lado. O P, que é a participação, vai ser igual ao número do VCAL dividido pelo VREF. Nesse nosso caso, vai ser igual às vendas da filial dividido pelo valor total de vendas, que está na célula E10. Quando você dá Enter, o resultado é de 20%. O que esse número nos diz? Significa que se a empresa como um todo vende 250 mil e a filial vende 50 mil, essa filial representa 20% das vendas total da empresa. Um segundo caso é quando nós já temos as vendas da filial, nós sabemos o quanto que ela participa do total da empresa e com isso nós queremos saber qual que é o total de vendas da empresa. Nesse caso, a empresa vende 40 mil e nós sabemos que a participação dela nas vendas totais da empresa é de 50%. Qual que é o total de vendas que essa empresa tem? Para descobrir isso, você vai aplicar essa fórmula que eu fiz aqui do lado. Você vai pegar o seu VCAL, que nesse caso é a quantidade de vendas da filial, e vai dividir pelo percentual de participação dessa filial. O resultado vai ser igual a célula onde estão as informações de vendas filial, dividido pela célula onde está a quantidade de participação. Quando você dá Enter, o resultado nesse caso é 80 mil. O que esse número nos diz? Se a filial está vendendo 40 mil e ela participa de 50% das vendas da empresa como um todo, significa que a empresa tem 80 mil como vendas total. E um terceiro e último caso é quando nós temos a quantidade de vendas total da empresa, nós temos a participação da filial em percentual e nós queremos descobrir em valor quanto que é a venda total dessa filial. Nós temos aqui nesse exemplo 60 mil de vendas total e sabemos que a filial representa 30% desse valor. Qual que é a fórmula que nós vamos aplicar? É justamente essa que está aqui do lado. Nós vamos pegar o valor das vendas totais, que no caso é 60 mil, multiplicar pelo percentual de participação, que no caso é 30%, e vamos chegar no valor da filial. No Excel você coloca igual, a célula onde está a informação de vendas total, multiplica pela célula onde está a informação de participação. Nesse caso, 18 mil. Esse número nos diz que se a empresa vende ao todo 60 mil e a participação de uma filial é de 30%, isso significa que a filial vende 18 mil, que é 30% de 60 mil. Então esse era o conteúdo que eu tinha para te mostrar hoje. Eu abordei todas as frentes de porcentagem dentro do Excel. Você só precisa adaptar cada um dos exemplos que eu dei para os casos que você tem. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar um comentário. Não se esqueça de deixar um like aqui no vídeo, seguir o canal aqui no YouTube e também me seguir lá no Instagram, onde eu posto conteúdos diários sobre Excel. Até uma próxima, um abraço!